Bom, vamos continuar neste tema, inclusive eu quero trazer aqui para a nossa conversa Miguel Daoud, que está chegando aqui na nossa programação agora, comentarista de economia e também de política, sempre com a gente. Obrigada pela presença, Daoud, bem-vindo. Eu que agradeço, Paulo, é um prazer estar aqui com vocês, com o Bruno, com o Felipe, é sempre uma honra para mim. A honra é nossa. Obrigada, Daoud. É sempre muito bom o papo contigo também. Daoud, estávamos aqui comentando, né, até mais, falando, repercutindo mais sobre essa decisão da Moody's. Eu vou ser mais direta aqui na minha pergunta contigo. Os economistas que são pessimistas ou Lula e Haddad têm um grande poder de persuasão de pôr a pastinha debaixo do braço, conversar com os presidentes ali dessas agências de rating lá nos Estados Unidos na semana passada e aí, né, como uma mágica, a gente consegue recuperar ali uma perspectiva mais positiva de uma dessas agências. Quem aí, né, como que você vê, né, os economistas que são os pessimistas ou, de fato, a economia brasileira tem aí surpreendido a ponto da gente conseguir, o presidente conseguir convencer uma agência de risco em melhorar a nota de crédito do Brasil? Olha, Paula, os economistas, eles não são pessimistas, eles são realistas. Nós estamos ouvindo o Bruno comentar e são fatos que você não tem como contestar. Não, o Bruno não está falando certo. Não, está tudo certíssimo. Só que o Lula e o Haddad são encantadores de serpentes, eles encantam. Mas vamos entender o que está por trás dessa decisão. Eu acho que é importante isso. Eu não vou estar aqui, não vou comentar absurdos, não vou comentar teses do fim do mundo. O que, na realidade, tem, e o Bruno sabe muito bem disso, quando você melhora a classificação de um país, você abre o caminho para investimentos, né? Em decorrência de fundos, em decorrência de países que não podem investir, dependendo da classificação do risco do país. O que o Lula e o Haddad colocaram para essas agências foi o seguinte: gente, nós temos quase 400 bilhões de reservas de dólares. O Brasil não vai quebrar. O Brasil não vai largar o investidor na mão. Nós estamos ajustando uma economia que foi... Isso é o que está na conversa, isso não está na imprensa. Nós estamos ajustando uma economia de um desastre que foi causado pelo governo anterior. Essa é a conversa, né? Era um desastre que, inclusive, queria mudar a política e interferir na democracia. Então, o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo é esse ajuste. E esse ajuste tem consequências na economia. Então, você vê a capacidade do Lula e do Haddad de mudar pensamentos diante de uma realidade. E, com isso, o que nós precisamos? Nós precisamos de investimentos, né? O Brasil não vai deixar de pagar. Agora, se você tem essas agências, né, muita gente questionou no passado o posicionamento dessas agências diante de um certo cenário, né, que não concordava com as decisões que eles tinham e deu o desastre que deu na economia. E eles continuam a mesma coisa. Eu não estou dizendo que eles mudam, eles têm o interesse, né, de juntar essas realidades de forma que você não coloque em risco bilhões ou trilhão de investimentos que o Brasil precisa e tem. Então, na realidade, foi um ajuste mais político do que técnico. Então, eu não diria que os economistas e os analistas são pessimistas. O que eu diria é que o Lula e o Haddad são encantadores de serpente. E conseguiram encantar. E vão conseguir, né? O problema é que nós não discutimos essas questões da forma como nós estamos discutindo aqui. Nós tentamos arrumar uma desculpa para uma coisa que não tem desculpa. É muito difícil. O Bruno sabe disso. Como é que nós vamos analisar tecnicamente essa decisão da agência? Não tem como analisar. Porque a decisão não é técnica, é política. E política, o Lula, ele tem essa capacidade, né? Eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu não gosto, mas ele tem essa capacidade. E nós temos que entender, como analista de política e economia, essa realidade. Então, esta decisão... E as outras vão mudar também, viu, Paula? Fica tranquila que vão mudar. Não é porque o Brasil está melhorando, não é porque o Lula
está interferindo ou está dando segurança. É porque o Brasil tem segurança e todo mundo sabe que o Brasil não vai dar calote, nem por isso, mesmo porque nem tem condições de fazer isso, né? Então, portanto, o Brasil tem a garantia que seria aí os quase 400 bilhões de dólares, que a contrapartida deles é parte da dívida. Então, se você pegar esses quase 400 bilhões de dólares, multiplicar por 5 e abater da dívida total, você sabe que nós temos, sim, segurança financeira para os investidores que vêm aqui navegar, né, com essa taxa de juros fantástica. E até já estão falando em criar uma estátua para o Haddad como o mentor dos especuladores. Bruno Musa, trazendo você para a nossa conversa, quero entender aí tua opinião em relação a estes pontos, né, esses argumentos levantados aqui pelo nosso querido Miguel Daúde. É uma decisão muito mais política do que técnica, você concorda? Grande, Daúde, impossível discordar, né? Primeiro, boa tarde. Bom, vamos lembrar que dia 23/9 foi noticiado por todos os meios de comunicação que o Lula e, se não me engano, o Haddad, eles foram a Nova York e se encontraram com quem? Com os presidentes das agências. Então, uma agência que daria um critério puramente técnico, qual é o objetivo de se encontrar com o presidente do país ABC ou se encontrar com o ministro da economia ABC? Se o critério é técnico, não muda nada você conhecê-los ou estar com eles em volta de uma mesa. Você simplesmente analisa os números, analisa a segurança jurídica, a segurança institucional, a segurança econômica e pouco importa se o governo é de esquerda, centro, direita, diagonal, para cima ou para baixo. É um critério técnico, a gente não pode relativizar a matemática. E como o Daúde falou, e é impossível discordar, é claro que isso se tornou uma decisão política. Vamos lá. Novamente, nas decisões parafiscais, onde o governo coloca a despesa por fora do orçamento. A métrica principal a ser observada, gastando dentro ou fora do orçamento, é o endividamento frente ao PIB, que continua crescendo. Só nesse governo em 1 ano e meio já cresceu mais de 7 pontos percentuais frente ao PIB. Então, como é que eles vêm a público falar que a governança nas estatais está boa, com total ingerência, e falar que a trajetória da dívida não está ascendente? Assim, você não consegue olhar minimamente um gráfico? E aí, eu passo a palavra novamente, mas eu quero deixar uma reflexão importante. Quando nós coletivizamos uma decisão, colocando o nome numa instituição ou num país, então a Fitch decidiu, a Moody's decidiu, o Brasil falou na ONU. Vamos entender quem são as pessoas que representam essas instituições. Quem está em volta da mesa decidindo pela Moody's? Quem é esse cara que assina? Quem é o fulaninho, a Mariazinha, o Beltraninho? Quem é o senhor que está na ONU falando em nome do Brasil? O que tem envolvido? Qual o jogo? Qual a sua ideologia? E aí, quando a gente vai humanizando essas instituições, porque elas são formadas por poucas cabeças que tomam as decisões, a gente vê que a gente chega normalmente numa mesma ideologia e, portanto, a decisão passa a ser completamente política e zero técnica. Maravilha. Ô Daúde, eu quero continuar falando contigo, né? Até por conta desse cenário todo, e como você muito bem comentou, né? O governo faz o papel dele e o ministro Fernando Haddad comemorou, a Fazenda comemorou, mas também não tirou o olho da necessidade de fazer ajustes para conseguir entregar o que prometeu, né? Ainda nesse sentido, você avalia que tudo isso que está acontecendo, todo esse cenário, possam reverberar como sinais de força do time econômico, até mesmo como sinalização para a ala política que sempre, né, tenta desviar do foco econômico e desviar também dos ajustes fiscais? Felipe, o governo, ele tem que dar sinais de que ele está comprometido, né? E quem faz isso é o Haddad. Porque o Lula, se deixar, ele não tem convicção de colocar a situação necessária para o país. O que nós temos, na realidade, é uma situação que se tenta, né, fazer, que a gente sempre fala aqui, o gerenciamento de uma expectativa que não bate com a realidade, né? O Haddad, ele, sem dúvida nenhuma, ele é mais político do que econômico, do financeiro. Ele tem esse papel político, ele conhece, né, a realidade da economia e tenta fazer esta ligação.
Agora, qual é a expectativa deles, né? Eu digo deles porque não é a expectativa de todos. É trazer para o presente um cenário positivo com conversa. Mas você vê, o Bruno é um especialista técnico, é um cara que entende dessa... É uma pessoa, profissional que entende disso. Agora, qual é a posição dele? A posição dele é a verdadeira. Agora, o povo todo entende disso? Não, não entende. Então, infelizmente, a gente tenta pôr uma situação, o governo pôr uma situação que não é verdadeira. Agora, eu pergunto, quando que nós conseguimos cumprir o teto de gasto? Não. Sempre tem uma coisa, então isso fica fora do teto de gasto. Quando que nós vamos conseguir cumprir o arcabouço fiscal? Também nunca, porque tem coisas que estão fora. E o Bruno coloca uma coisa importante, que é o orçamento paralelo. Nós temos um outro orçamento que não entra nessa contabilidade. Então é isso. E o nosso papel, Felipe, é exatamente mostrar dessa forma. Não vamos aqui atacar, xingar ninguém. Longe de nós fazermos isso. O que nós temos que ser é bem objetivo com os argumentos para mostrar que essa intelectualidade que existe hoje no governo, no Ministério da Fazenda, é uma intelectualidade política. É isso que está acontecendo, nada técnica. Porque se fosse técnica, não daria certo com o governo Lula. E o Lula, desde o princípio, quando ele teve a informação de que ele seria o presidente do Brasil, o mercado começou a falar, o ministro pode ser esse, pode ser aquele. Ele falou, não, o ministro vai ser o Haddad. E o pessoal, não, mas o Haddad não é economista, o Haddad é político, por que ele vai ser o ministro da Fazenda? Exatamente para isso que ele está fazendo. Então, há um entendimento. Agora, o nosso papel é educadamente, democraticamente, denunciar isso para que as pessoas saibam, né? E não arrumem desculpas para tentar acomodar uma realidade que não dá para acomodar diante de argumentos que são totalmente frágeis. Então, é isso, esse é o nosso papel e é isso que está acontecendo, né? Muito bom. Daúde, obrigado pela participação, é sempre um prazer recebê-lo aqui às quartas-feiras. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, Felipe, Paula, Bruno. É sempre um prazer estar aqui e aos nossos amigos espectadores.